Irmãos, o pastor pediu para eu estar lendo a palavra da pregação, ok? Se encontra em Gálatas 5, verso 16 ao 25. Acompanhe na tela, irmãos, por favor. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Essa é a palavra de Deus. Amém? Obrigado, Jonatas. Antes de fazermos a nossa meditação, o pessoal de Filadélfia, todos receberam um presente. Se você não recebeu, nós temos mais à sua disposição. Amém? Falem conosco. Pegue a sua Bíblia, eletrônica ou de papel, e repita comigo. É uma oração, um pedido, uma declaração e um compromisso com o nosso Deus. Levante a sua Bíblia e repita comigo. Eu creio na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Eu vou ouvir o que ela diz. Eu vou obedecer aos seus ensinos. Em o nome de Jesus. Mantenha sua Bíblia aberta aí em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Vai estar na tela pausadamente os versículos também. Mas qual é o assunto de hoje? Nós estamos trabalhando uma série de mensagens sobre fundamentos, princípios, ensinos básicos da vida de todo crente, que nós precisamos entender, compreender e também praticar. Deixa-me voltar um pouquinho aqui nessa ideia de princípios de vida para o crente. Lembrem-se que nós começamos, Efésios 2, de 1 a 10, nós começamos quando nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Mortos. E também o texto fala que nós estávamos sem vontade própria, escravos deste mundo, escravos de Satanás, escravo também dos costumes daquilo que está ao nosso redor. Não nenhum incentivo. Então, a nossa disposição era contrária a Deus, mortos. O que é que Deus faz? Ele vem e nos ressuscita. O versículo fala que Ele nos deu vida, nos vivificou em Cristo Jesus. Ele continua dizendo, na sua infinita misericórdia, e nós concluímos, pela graça somos salvos, mediante a fé, que não é nosso, mas presente de Deus, dádiva de Deus, para que ninguém se glorie. Então, há uma mudança radical. O crente que nasceu de novo, ele conhece a Jesus, o Senhor Deus vem só para a vida, e agora ele começa uma nova caminhada, uma nova natureza, de morto para agora ressurreto em Cristo Jesus. É interessante que quando o texto de Efésios fala sobre essa mudança radical, dramática, nos informa também que nós já estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo. Aqui e lá. Ou seja, agora ainda não. Há muito mais para nós, mas espiritualmente já estamos lá. Nós vimos também, se nós olhamos em Colossenses capítulo 1, versículo 13, que fala que nós estamos no mundo das trevas, no reino das trevas. Mas Cristo Jesus, o Deus, vem e entra, e Ele vem, nos arranca das trevas e nos coloca no reino do Filho da sua luz, de Jesus. Então há uma mudança radical para nós. Agora, esse princípio de hoje é algo que todo crente precisa compreender. Arrancado das trevas para a luz. Mortos, agora vivos, assentados nas regiões celestiais. E esse tempo durante, como fica, pastor? Esse texto nos ajuda. Está com a Bíblia aberta? Mantenha aí no versículo 16. O que é que nós aprendemos aqui? Eu vejo que aqui há um retrato
de todo aquele que nasceu de novo e ainda está esperando estar presente com o Senhor Jesus transformado. Esse período que nós estamos vivendo aqui. Que informações nós temos aqui? Que aprendemos? Olha o versículo 16 mais uma vez. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Wait a minute. O que está acontecendo aqui? Nós vamos ver no mesmo texto falar sobre o fruto do Espírito. Deixe-me adiantar que o fruto do Espírito não é importado. Ele não é importado. Quando nós nascemos de novo, nós já temos tudo que o Espírito Santo de Deus tem para nós. Tudo. Não é que agora nós somos salvos e mais tarde vamos ter uma experiência especial com o Espírito Santo e aí nós vamos ter o fruto. Já está aí. É como se fosse uma semente. Pega uma semente de uma árvore, naquela semente pequenininha, a árvore inteira já está aí. É apenas questão de crescer, expandir. E assim é na vida espiritual. Nós já estamos já com essa disponibilidade em nós. Agora, que informação que nós temos? É que estamos lidando com duas naturezas em todo o crente. Esse texto chama de natureza humana, carne, e também no texto chama de o Espírito Santo. Então nós temos essas duas naturezas agora no crente. Antes morto em transgressões, nas trevas, agora no reino do Filho da sua luz, uma nova criatura, e aqui dentro de nós, agora temos essas duas naturezas conosco. E versículo 17, mais informações para nós, adicionais. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. E eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Isso já está em nós. Todo crente nascido de novo tem essa guerra, essa tensão interior. Inevitável. Não há exceção. Todos nós. Até que o Senhor Jesus volte. Esclarecimentos. A carne, aqui não está falando do meu corpo físico. Não é do meu esqueleto, dos meus ossos, do meu sangue. Não é isso. A carne aqui não é o corpo e a alma lutando. Não é isso não, né? Nós vamos perceber que ele aqui tem a ver com essa nova natureza que já estava em nós. E nós vamos ver qual o resultado desse produto, ou seja, dessa luta que nós temos aí. Mas lembrando, antes nós éramos inimigos de Deus. Agora que nascemos de novo, nós estamos ligados, sendo impactados por Deus. Guerra com Deus antes quando estávamos perdidos. Agora, guerra interior, essa luta que está no nosso interior. Mas, mais uma vez, duas partes. Você pode chamar de dois lados, carne e espírito. Antes, como eu disse, guerra com Deus, agora essa guerra interior. Agora, vamos nos alegrar, nos encorajar, porque se antes essa guerra com Deus era uma guerra ruim, um combate ruim, agora nós estamos lutando o bom combate. Lembra do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, essa luta interior. Isso será para nós. Agora, cuidado. Se você nasceu de novo e não está havendo essa guerra entre a natureza antiga e a natureza nova, cuidado. Alguma coisa não está bem. Porque essa luta, como nós vimos, ela é constante. A carne não tira férias. Ela não tem dia off. É todos os dias, 24/7, todo o tempo, tentando impedir que nós venhamos seguir as instruções que o Senhor tem para nós. Você está em dúvida, talvez, se há essa luta interior? Quero lhe convidar. Agora, quarta-feira, é o que no nosso calendário secular chamamos de quarta-feira de cinzas, mas também no calendário cristão. Infelizmente, Satanás tem tentado roubar datas importantes. Essa data marca um período de 40 dias. Por isso a palavra quaresma não era uma coisa que não presta. São um tempo de preparação. 40 dias de estarmos nos preparando para quê? Em 40 dias, a partir de quarta-feira, nós vamos celebrar a ressurreição de Jesus. Amém. Você quer fazer um teste para ver se a guerra interior está acontecendo? Faça um propósito. Seu dia, segunda-feira, a melhor meia hora do seu dia. Aquela que você está mais atento, mais alerta, mais desperto.
E faça um voto hoje diante do Senhor. Senhor, pelos próximos 40 dias, eu vou dedicar meia hora só na sua presença, buscando a sua face. Amém? Amém? Que bom que você falou amém. Porque prepare-se. Guerra declarada. Às vezes, 7 horas da manhã, você está super desperto. Amanhã você vai estar com uma moleza. De onde veio isso? Não vai dormir bem na noite anterior, mas aí você vai dizer, aleluia! Aleluia! Porque eu estou lutando o bom combate contra a carne. Amém. Sem contar que esses 40 dias não é mágica. Buscando a face do Senhor, gente, vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Está aí o convite? Essa luta interior vai acontecer. Mas prepare-se, vem bem bomba por aí, né? Porque vai acontecer. Prepare-se para andar, né? Outro teste, além desse dizer meia hora. Senhor Deus, pelos próximos 40 dias, todos os dias, eu vou falar pelo menos com uma pessoa por dia sobre Jesus Cristo. Amém. E o que Ele fez por nós. Agora é guerra mundial. Prepare-se. Mas é um teste para nós fazermos. Essa realidade já está em nós. O Espírito está em você. Agora, vamos supor que você ouça a natureza pecaminosa, a carne, e não ouça o Espírito Santo de Deus. O que vai acontecer? Essas são as chamadas obras da carne. Olha o versículo 18. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Estudiosos creem, e eu creio que é uma boa crença, que esse lei tem a ver com o Antigo Testamento. Para aqueles dias havia uma tensão muito grande entre o judaísmo e o cristianismo, os seguidores de Jesus. Judaísmo que insistia no cumprimento das leis do Antigo Testamento. É uma explicação razoável e nós devemos aceitar. Mas eu creio que existe uma outra lei, a lei natural. Quer ver um exemplo? Sem tornar pessoal. O que nos motiva? Nós todos gostamos de ter amigos, pessoas que a gente possa confiar, celebrar aniversários e momentos bons e também orarmos juntos no momento de tristeza. E nós, por isso, precisamos nos relacionar. Agora, muitas vezes, no relacionamento, pessoas não correspondem. E elas nos fazem mal. A gente procura, às vezes até no ministério, num grupo pequeno, às vezes no ministério, na própria igreja, pessoas que nos incomodam. Então, naturalmente, o que eu devia fazer era enfrentar as pessoas, dizer, meu irmão, isso não está bem. Mas essa lei que é nossos costumes e anseios, pensa assim, se eu falar para o meu irmão o que realmente está acontecendo, o que acontece? Eu vou perdê-lo. Então, para que eu tenha um amigo, para que eu tenha uma amiga, o que eu vou fazer? Eu não falo nada, só absolvo. Então, qual é a motivação? É para manter os relacionamentos. Essa é a lei natural. O que a gente faz? Para quê? Pastores não estão isentos disso. Por que nós pregamos? Né, pastor Paulo? Por que nós pregamos? Para que as pessoas se agradem, sejam edificados, para que batem no nosso ombro e dizem, boa palavra, pastor. Ou nós fazemos porque o Senhor está nos direcionando. Irmãos, eu confesso, a tentação é terrível. Não fala isso não. Não vai daquele caminho. Então, quero dizer o seguinte, esse lei tem a ver com esses impulsos naturais. Nós precisamos fazer uma pausa e examinar quais são as minhas motivações. Por que eu estou na igreja? Por que eu leio a Bíblia? Por que eu dou ofertas? Por que eu participo do ministério? Qual é a razão? Porque o que deve e tem que ser, eu estou fazendo isso não para ter um amigo, não para ter crédito com Deus, mas estou fazendo isso porque Cristo Jesus se deu por mim. Este é o impulso que precisa ver, mas a carne não quer isso. Ela quer que a gente manipule os relacionamentos e tudo o mais. Mas nós vimos as obras da carne, né? Por exemplo, aqui no versículo 19, as obras da carne são manifestas. Imoralidade. O crente não está isento das tentações. Além da imoralidade, nós temos impureza, libertinagem, e a lista continua, idolatria, colocar coisas
pessoas na frente primeiro que Deus. Ódio e discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pastor, o que o senhor está dizendo para nós? É que esta carne e o Espírito Santo que estão em mim, eles estão em luta. Você pode medir quando estamos ouvindo a carne pelas obras, os seus frutos, os seus resultados. Você notou algo? Todos esses pecados terríveis aqui têm a ver com relacionamento uns com os outros. Há alguns como embriaguez, coisas que são pessoais, mas a maioria, você já viu, tem a ver com relacionamentos. Você quer medir como estão os relacionamentos, você vai ver isso. Ódio, iras, dissensão, indabilidade. Seria tão bom que a CCP e a Igreja Cristo, Verdade e Vida não tivesse nenhuma dessas necessidades. Só até gente crente, quem entrou na igreja, só gente boa, perfeita, completa. Esse é o caso? Absolutamente não. Ele está dizendo para nós, você quer reconhecer quando a carne está falando mais alto? Todos nós, mesmo aquele, principalmente aquele que já nasceu de novo. Qual é o trabalho então do crente, pastor? É resistir à carne e andar no Espírito. Andar no Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Ou seja, não há nada de impulso em nós que vai nos impedir de fazer isso. Vocês notaram alguma coisa aqui também? Da mesma maneira que a carne tem a ver com relacionamentos, o fruto do Espírito tem a ver com relacionamentos. E mesma coisa. Vamos concluir. Aplicações práticas que nós temos aqui. Como andar no Espírito, pastor? Dá uma receita para nós. Algumas coisas que eu quero deixar assim como orientação. No futuro próximo falamos sobre o fruto do Espírito em si, cada um deles. Amor, paz, alegria, e a fidelidade e a amabilidade. Tudo isso que nós vamos ver pouco a pouco. Mas por hoje, o que nós podemos ver? Como andar no Espírito? Primeira recomendação, reconheça que somos motivados pelo Espírito e pela carne, sempre. Nós fomos salvos da pena do pecado. Nós fomos salvos do poder do pecado. Nós podemos dizer não ao pecado, até o dia que nós vamos ser salvos da presença do pecado. Quando Jesus voltar, quando nós formos nos encontrar com Ele. Até então, guerra declarada. Então reconheça, essa dinâmica existe. Segunda aplicação, escolha diariamente, naquele momento, seu diário com Deus, aquela melhor meia hora do dia, escolha andar no Espírito. E escolha. Agora você sabe são as obras da carne. Rejeitar as motivações da carne, que são erradas, são contra Deus. E seguir a direção do Espírito. Reconheça, escolha. Faça o teste da ansiedade. Porque quando estamos resistindo à carne e queremos andar com o Espírito, muitas vezes nós ficamos ansiosos. O Senhor não tarda. O Senhor tem o seu tempo certo. Mas por vezes, como nós estamos ouvindo sobre o Jó, o Senhor precisava trabalhar na vida dele, aproveitando aquelas circunstâncias. Então houve um período que ele teve que esperar, até que pudesse ser revelado tudo mais, e o seu relacionamento com Deus foi trabalhado, medicado, restaurado 100%. Então faça o teste da ansiedade, porque mesmo quando ainda não, eu vou estar com a paz de Cristo que excede todo entendimento. Amém. Então você vê, reconheça, escolha. Ainda concluindo, admita quando você ceder à carne. Admita. Caí, Senhor.
Pequei, Senhor. Contra ti, Senhor. Pequei. Faça isso. Arrependa-se. E lembre-se de que você é um filho de Deus. Nada pode arrancá-lo das suas mãos. Amém. Glória a Deus. Restauração para sempre eterna. Ainda nessa conclusão, o fruto do Espírito, considere. Quando estudamos teologia, nós falamos sobre os atributos comunicáveis de Deus. Quem é Deus? O que é que Deus tem que pode nos comunicar? Que nós podemos, assim, ser contagiados. É tempo do flu, não é isso? Infelizmente, quando uma família de 4, quando um fica doente com flu, o que acontece com os outros 3? Contraem. Por quê? Estão na mesma casa, se veem todo dia, compartilham abraços e beijos por papai e mamãe, aquela coisa boa toda, toque, tudo mais. O que acontece? Contraem. Então, Deus tem atributos que são não comunicáveis, como, por exemplo, onisciência, onipresença, onipotência. Esses nós nunca vamos poder sermos contagiados com eles. Mas você quer ser contagiado com Deus? Essa presença, amor, paz, alegria, fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Hang out with Deus. Aproxime-se de Deus. São atributos que nós temos aqui. É o que Deus é. Esse é o Deus misericordioso, perdoador, que não leva em conta as nossas transgressões, cuja misericórdia, riquíssima em misericórdia. Esse é o nosso Deus. Então, quando você está cheio da presença dele, o Espírito Santo que está em você agora tem oportunidade de crescer. O que acontece? Agora você começa a ter esses atributos comunicáveis de Deus. Pastor, de onde vem isso? Romanos 8, 29. O que ele diz? 28 nós sabemos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aquele a quem antes conheceu, ele também os predestinou para serem igual ao pastor Renato, é isso? Igual a quem? A quem? Conforme a imagem do seu Filho, Jesus. Porque quando estamos com Deus, o que acontece? Agora nós vamos nós vamos ser contagiados com quem Ele é. E nós passamos a ser essas pessoas agora que refletem amor, paz, alegria, tudo isso aí. Amém? Você notou que coisa tremenda que nós já temos? Então, o fruto do Espírito. E por último, já falei, concluí 3 vezes ou 4, né? Comece. Decida. Senhor, eu quero experimentar essa intimidade com o Senhor. Pai, o Senhor sabe, agora eu também sei, as Escrituras deixam muito claro. Há uma luta. No momento que esse culto nós dizemos amém, essa luta odiosa, infernal, já começa a acontecer para roubar essa semente. Esteja alerta. Não, Satanás. Sim, Senhor. Eu vou continuar nesse propósito. 2026 ainda está bem jovem ainda. Abrace essa oportunidade para viver uma vida cheia da presença. Lembre-se, tudo que o Espírito Santo de Deus tem para oferecer a você, já está em você. O que precisa acontecer é dizer, Senhor, opera em mim. Ele pode fazer a obra em nós. Amém? Você fica de pé comigo para nós orarmos? Você que está ouvindo essa palavra aqui hoje, reflita, tome um passo de fé. Se você precisar de ajuda, eu espero que procure-nos. Comigo, outros líderes de ministério, presbíteros, diáconos, ministérios em células, o que seja. Fale conosco, procure, diga, eu preciso de ajuda, me ajude aqui. Eu entendi, já nasci de novo, eu tenho Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas eu preciso andar no Espírito. Caminha comigo.
nós faremos isso com tanto carinho. E vamos caminhar com você. Para os que estão ouvindo online, manda uma mensagem. Deixa aí o seu comentário, mande uma mensagem para nós. E nós vamos responder prontamente contigo. Agora receba a bênção em nome de Jesus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, e que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão, consolação do Santo Espírito de Deus esteja com cada um de vocês, agora e para todos sempre. Amém. Vão em paz, povo de Deus.